Mais palmas com glória a Deus, mais palmas com glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus, bem alegre. Vamos já ler a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém. Vou ler de novo. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quem quer mais do poder de Cristo, diga glória a Deus, com a mão levantada juntamente com a minha. Senhor meu Deus e meu Pai, prepara os nossos corações para receber a Tua palavra. Queremos ser curados, restaurados, fortalecidos, e como diz o texto que nós lemos aqui, ó Pai, queremos ser cheios da Tua graça, meu Pai. A Tua graça nos basta, o Seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas, Senhor. Nos dá mais desta graça, nos dá mais deste poder, ó Deus. Eu creio na Tua obra aqui hoje, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Jesus, tome o teu assento, por favor. E ao fazer isso, eu convido você a aplaudir a palavra de Deus. Eu convido a igreja para aplaudir o nome de Jesus Cristo, a palavra gloriosa, a palavra poderosa, que é digna de toda aceitação. A minha graça te basta. Esta foi a resposta de Deus para o apóstolo Paulo. Talvez aqui nesta noite, se nós fôssemos pontuar o que é que nós precisamos para nos julgar satisfeitos, nós faríamos uma lista muito grande de coisas. Se nós fôssemos tentar chegar ao nível da satisfação plena daquilo que julgamos ser necessário para estarmos bem, para nos sentirmos bem, para estarmos felizes, e dizer que basta, muito provavelmente nós diríamos um montão de coisas. Paulo, em um dado momento, ele vai orar a Deus, pois havia um espinho na sua carne, e ele mesmo vai dizer o motivo em que o Senhor colocou este espinho na sua carne. Se a gente acompanhar esse capítulo desde os primeiros versículos, Paulo começa a falar das visões celestiais que ele teve, e ele, evitando gloriar-se, ele coloca o discurso na terceira pessoa, ou seja, conheço um homem, mas na verdade ele está falando dele mesmo, mas ele não quer se gloriar daquilo que Deus havia feito através dele e com ele. Ele esteve no terceiro céu, conforme ele diz, este homem, no corpo ou fora do corpo, diz Paulo, não sei, mas ele esteve no terceiro céu, arrebatado ao paraíso, viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar, ouviu palavras inefáveis, ou seja, que não podem ser expressadas, por causa da sua santidade. Paulo estava atônito da visão que Deus havia dado, e como um antídoto, como uma vacina contra a vanglória, Paulo reconhece que Deus coloca sobre ele um espinho na sua carne. Ele vai dizer isto no versículo 7, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. À medida daquilo que Deus faz na nossa vida,
deve ser o esforço para não sermos tomados pela vaidade e pelo orgulho. Infelizmente, a gente precisa se deparar muitas vezes, presencialmente ou por meio das redes sociais, pessoas que gostam, de bater no peito e dizer: olha, eu sou um profeta de Deus, olha, eu sou aquilo outro, eu faço, eu aconteço, quando que na verdade o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, o verdadeiro profeta de Deus, ele tem plena consciência, ele tem juízo de que não há nada em que se deve gloriar daquilo que é dado por Deus. E Paulo está dizendo: Deus colocou em mim um espinho na minha carne para eu não me exaltar daquilo que Deus me fez. E hoje em dia o que é mais comum a gente ver gente dizendo: olha, fui arrebatado para o céu, divina revelação do céu, tem livros e ganham dinheiro em cima disso. A revelação sobre o céu a gente já tem no livro de Apocalipse, e cada um vai para lá e conta alguma coisa diferente. Eu acredito que essas experiências são no máximo experiências pessoais, e que de maneira nenhuma devem servir de base para a igreja de Jesus Cristo, porque a base para a igreja está na palavra de Deus. Se alguém porventura teve alguma visão, deve ser para si mesmo e não para a igreja, porque a revelação da igreja quanto à eternidade, ela está na palavra de Deus. E a pessoa vai lá, bate no peito e diz: olha, eu vi, eu fui, não sei o que, tal, falei com Gabriel, falei com Miguel, falei com Pedro, falei com Jacó, falei com Abraão. Paulo está dizendo: eu fui, mas eu não posso me gloriar daquilo que eu vi. Na verdade, ele não quer nem dizer que foi ele que foi. Ele vai dizer: conheço um homem, porque ele não queria se exaltar do que Deus fez na vida dele. Preste atenção, Paulo reconhece que ele não tem do que se exaltar, porque era a revelação de Deus, era para a glória de Deus. Então ele entende que aquilo que Deus está colocando sobre a sua vida é para que ele continue humilde, para que ele não se exalte, para que ele não se orgulhe. E por 3 vezes, diz Paulo, eu orei ao Senhor para que desviasse ele de mim, mas não aconteceu. A gente está acostumado sempre com a pregação de que Deus responde nossas orações, e de fato esta pregação ela é verdadeira, porque foi Jesus quem disse: tudo que pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então não está errada esta pregação de que Deus responde às nossas orações. Porém, contudo, entretanto, no entanto, muitas vezes a resposta de Deus não será como a gente quer. E eu pergunto para você e para mim também aqui nesta noite, porque enquanto eu prego para mim também, e eu pergunto para nós: qual é a nossa atitude quando a gente pede alguma coisa para Deus e Deus fala: não vou fazer do jeito que você quer? A gente insiste com Deus, a gente implora para Deus, a gente faz um propósito, a gente faz uma campanha, faz um voto, e de repente a resposta que Deus traz para nós é diferente do que o que a gente espera. Paulo por 3 vezes orou para que Deus desviasse dele este mensageiro de Satanás. Não sabemos exatamente o que era este espinho, este aguilhão na carne de Paulo. A Bíblia não menciona, e não compete a gente querer fuçar naquilo que a Bíblia não diz. Alguns sugerem que ele tivesse, sei lá, de repente alguma enfermidade crônica. Outros vão dizer que de fato era um homem mesmo, um mensageiro, literalmente, como está na palavra. Alguns vão dizer até que talvez este mensageiro de Satanás era o pecado que tentava acusá-lo, porque ele mesmo vai dizer que o mal que ele não queria fazer, ele fazia, e o bem ele não conseguia fazer. Mas enfim, este espinho estava na sua carne, era um problema crônico que o debilitava. Mas este aguilhão, este problema, este espinho, não era um problema para ele servir a Deus. Este espinho na sua carne, o qual ele orava 3 vezes, e que 3 vezes Deus não o tirou, não o impedia de servir a Deus. Este mesmo Paulo que está orando para Deus tirar o espinho da sua carne, tirar este aguilhão de Satanás,
Ele mesmo foi quem disse lá em Romanos capítulo 8, que nada nos separa do amor de Deus. Paulo tinha consciência que aquele espinho na sua carne, ainda que lhe trazia constrangimento, ainda que lhe trazia dor, ele sabia muito bem que nada o impediria de servir a Deus, de amar a Deus, de seguir o seu caminho com Deus. Paulo pede para Deus: Senhor, tira de mim este espinho. Quantas vezes a gente já não fez orações de forma imperativa a Deus? Senhor, faça isto. A gente faz essas orações. Senhor, resolva isso. Senhor, me dê isso. Senhor, eu quero isso. Paulo orou mais ou menos desse jeito, mas a resposta de Deus para o irmão Paulo foi: a minha graça te basta. A minha graça é o suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está fazendo Paulo entender que naquele momento que ele se sentia debilitado por causa do espinho, quando ele se sentia frágil por causa do espinho na sua carne, na verdade o poder de Deus estava sendo aperfeiçoado na sua vida. Quando ele pensava que estava fragilizado, quando ele pensava que estava perdendo, quando ele pensava que estava por baixo, na verdade Deus estava manifestando a sua glória, estava o preparando, capacitando, aperfeiçoando o seu poder na vida de Paulo. A minha graça te basta, diz o Senhor. A minha graça é o suficiente. E Paulo entendeu isto com tanta alegria, ao ponto que ele vai dizer: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo compreendeu que quanto mais ele compreendia a sua fraqueza, ele compreendia sua debilidade, sua incapacidade, mas o poder de Deus se aperfeiçoava na sua vida. Eu tenho certeza que muitas vezes também isso acontece em nós. Deus tem feito de tudo para a gente entender que a gente depende dEle. Por que que Deus permite sofrimento? Por que que Deus permite dor? Por que que Deus permite enfermidade? Por que que Deus permite luta? Porque facilmente a gente se esquece que depende de Deus. Este não é um problema só seu, é meu também. É nosso este problema. Facilmente a gente esquece que sem Deus a gente não é nada. Facilmente a gente se esquece que somos meros seres humanos, que somos o pó desta terra. Então Deus precisa permitir que adversidades venham na nossa vida, para que a gente venha lembrar que tudo que nós precisamos não vem aqui desta terra, não é de uma fonte humana, não vem do governo municipal, estadual, federal. Aquilo que nós precisamos também não é uma força que vem de dentro de nós, não é autoajuda, não é retrocesso. A força que nós precisamos é a graça de Deus. Esta graça sim, ela nos basta, ela nos é o suficiente. Recebe a graça de Deus nesta noite. Recebe a graça, esta graça basta, essa graça basta, essa graça é o suficiente. Paulo está pedindo: Senhor, me livra deste espinho, me livra deste mensageiro. Interessante, Deus não fala nem que sim nem que não. Deus só diz: minha graça te basta. Você tem a graça. Nós temos que sair daqui nesta noite convencidos disso. Nós temos a graça de Deus, nós temos o favor de Deus para nós. Isto é graça, favor imerecido. O que é que a gente merece? Nada, nada. Mas Deus nos dá a sua graça, o favor imerecido, aquilo que a gente não é digno de receber, mas Ele nos dá. A nossa vida é um ato da graça de Deus, sabia disso? Se você está respirando, respira aí, respira, faz um teste. É a graça de Deus. Este ar que você respirou agora
essa porção de oxigênio que foi inserida no seu corpo, no seu organismo, no seu sistema respiratório, para fazer com que o teu corpo continue funcionando, que o coração bata, circule o sangue, tudo isto é a graça de Deus sobre nós, é a graça, é o favor de Deus sobre nós. A gente não merecia nem estar vivo, se você quer saber. A gente não merecia nem estar aqui na igreja, a gente não merecia nem orar, a gente não merecia nem ouvir esta palavra, nada a gente merecia, mas Ele nos deu muito mais do que isso, nos deu vida e vida com abundância. Glorifique a graça de Deus, 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 é o favor de Deus sobre o seu povo. A graça de Deus é tudo que a gente precisa. O que é que a gente precisa mais do que isso? Me diga aí, pelo amor de Deus. Me diga aí, por favor, o que é que falta na nossa vida, se a gente ter a graça de Deus. Estamos hoje na quarta-feira dos vencedores, e como sempre tenho falado aos irmãos, vencedores biblicamente não tem nada a ver com a teologia do triunfalismo, daqueles que dizem que crente não tem problema, que crente não tem luta, que crente não fica doente, que crente não tem problema algum. Isso é mentira se alguém te falou isso. O crente fica doente, o crente tem problema, o crente sofre com a família às vezes, o crente fica desempregado também, o crente tem dor, o crente até morre, sabia disso? Mas tem um porém, diante de tudo isso que a gente sofre, nós temos algo muito superior, nós temos algo incomparável, nós temos sobre nós aquilo que o mundo não conhece, porque ainda não creu. Nós temos a graça divina. A graça do Senhor é muito maior do que todo sofrimento, a graça de Deus é muito maior do que toda e qualquer dor que a gente possa ter, que qualquer luta, situação, desemprego, falta de dinheiro, crise, seja lá o que for, a graça de Deus é ela que nos mantém em pé, esta graça que nos sustenta, esta graça que nos ajuda. Exalte a graça de Deus, exalte a graça de Deus, exalte a graça de Deus. Embora Deus não retirou dele a aflição física, mas prometeu que iria demonstrar o poder na vida dele. Eu prefiro o poder de Deus na minha vida. Deus não vai responder o que Paulo quer, mas vai dar muito mais do que Paulo precisa. Vou dizer de novo, Deus não dá o que Paulo quer, mas vai dar muito mais do que ele precisa. Paulo queria só ficar sem um espinho, ficar livre, ficar sem problemas, light, relax. Mas Deus está dizendo: Paulo, o que eu tenho para você é muito melhor. O meu poder está sobre a tua vida, o meu poder está se aprimorando na sua vida. Isso é algo grandioso, isso é algo glorioso, porque o poder de Deus de forma bruta já é muita coisa para nós. Pense comigo, o poder de Deus na sua forma natural, bruta, já é uma grande coisa. Agora pense Deus falando para Paulo que o poder dele na vida de Paulo está se aperfeiçoando. Deus está tornando melhor, maior o poder dele na vida de Paulo. Ah, meu Deus do céu, eu prefiro a graça de Deus, eu prefiro o poder de Deus, eu prefiro o que ele tem para a minha vida. A graça dele nos basta. Deixe o poder dele ser aperfeiçoado na tua vida, verás coisas grandiosas de Deus. Pode glorificar a Jesus Cristo. Deus quer manifestar coisas gloriosas na nossa vida. Se Deus não tirou o espinho, é porque o poder dele está se aperfeiçoando. Se reconhecemos nossas limitações, não nos sentiremos orgulhosos de nós mesmos. Eu tenho falado isso sempre. A nossa maior dificuldade é vencer nosso orgulho. Quando a gente vence o orgulho, vence tudo. Por isso Paulo está dizendo: Deus me pôs esse espinho para eu não me orgulhar. Quando nós confiamos em Deus, quando nós esperamos em Deus, o renovo de Deus vem sobre nós, a sua força é renovada em nós, e podemos dizer que este poder, ele nos basta. A graça de Deus nos enche de uma força infalível, de maneira que podemos estar satisfeitos, entendendo que nada nos está faltando, continuamente sendo aperfeiçoado
pelo poder de Deus. Este é o aperfeiçoamento da graça de Deus. Não nos fala somente de um dado momento, mas de um ato contínuo de Deus sobre nós. Deus continua constantemente, diariamente, aperfeiçoando esta glória sobre nós. Nossas debilidades nos ajudam a desenvolver nosso caráter cristão. É na batalha, no sofrimento que a gente aprende a ser crente de verdade. Crente que não tem luta não aprende a ser crente. Crente que não tem problema não aprende a servir a Deus de verdade. Nossas lutas e nossas aflições, elas vão nos moldando a cada dia. Elas vão nos mudando, vão nos transformando. Quantos de nós que estamos aqui nesta noite, e você passou uma prova, e depois que você passou, você percebeu que a sua visão espiritual já é outra, a maneira de você enxergar a vida já é outra. Um exemplo mais recente que a gente tem é a pandemia, que a gente está vivendo ainda, mas já está acalmando um pouquinho, né? Está acalmando um pouquinho. A gente ficou 90 dias sem poder estar na igreja. Muitos cristãos tiveram um despertamento muito grande de Deus, porque são situações adversas que elas vão nos preparando, vão nos moldando, e vão nos aprofundando o nosso relacionamento com Deus, porque só grita socorro quem está precisando, não é? É ou não é? Só grita por socorro quem está precisando. Assim também a nossa vida com Deus. A nossa tendência de buscar Deus é muito mais no sofrimento, é muito mais na dor, é muito mais na dificuldade. Então, quando a gente está na prova, a gente adora a Deus com muito mais intensidade. A gente adora a Deus com muito mais devoção. Quando a gente está na dor, quando a gente está na angústia. Eu vou dizer para você, talvez você não concorde, mas é gostoso. Não, pastor, não estou entendendo não, pastor. É quarta-feira dos vencedores. Nada melhor do que a gente dobrar o joelho quando a gente está na prova. Ah, meu Deus do céu, como é gostoso. Tem crente que já tem essa experiência. Tem crente que tem essa experiência. Quando você está na dor, na angústia, ah, meu Deus do céu, você dobra o joelho, parece que Deus está do teu lado. Você canta um louvor, adora a Deus, você sente que você está no céu. Nada melhor do que adorar a Deus no meio da adversidade, porque o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Alguém para glorificar o nome de Jesus Cristo? Oh, aleluias! A nossa adoração é aperfeiçoada e encontramos nossa fortaleza em Deus. Deus garante para nós, Deus assegura para nós que tudo isto não é nada. A condição material não é nada diante da condição espiritual que a gente tem quando recebe a graça de Deus. Eu vou dizer de novo, a condição material, seja uma condição de crise, de falta de dinheiro, seja até uma questão de enfermidade, mas isso é praticamente nada quando nós estamos abastecidos da graça de Deus, quando nós estamos cheios do poder de Deus. Paulo dizia depois no versículo 9, que ele tinha prazer naquilo que ele estava passando. No versículo 10 ele vai dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Graças a Ti, Senhor, graças a Ti, meu Deus. Quando pensamos que estamos fracos, Deus nos fortalece. A graça dele é abundante sobre nós. Às vezes é necessário a gente estar fraco, porque quando eu estou fraco, Ele fica forte em nós. O eu é a maior barreira para eu ser abençoado, sabia disso? O eu é a maior barreira que temos de ser completamente cheios do poder de Deus. Quando Paulo entendeu, ele vai dizer: quando eu estou fraco, o eu ficou bem pequenininho,
Então chegou a hora do poder de Deus se engrandecer na nossa vida. Então chegou a hora de Deus derramar sobre nós medida incalculável da sua graça. Levanta a tua mão para receber em nome de Jesus Cristo. Levanta a tua mão para receber em nome de Jesus Cristo. Quando estou fraco, então estou forte. A tua graça nos basta, Senhor. Recebe a graça de Deus. Recebe a graça de Deus. Você entrou fraco aqui nesta noite, mas Deus está falando: recebe a minha força, porque a minha graça te basta. Recebe o meu poder, recebe o meu poder. Eu aperfeiçoo o meu poder na tua vida. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica, 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 glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica. A graça dele nos basta. Fique em pé em nome de Jesus Cristo. Temos a graça de Deus sobre nós. Temos o poder de Deus sobre nós. Nada mais será problema para mim e para você. Eu quero que você saia daqui hoje consciente disso. A graça do Senhor me basta. Pastor, mas a luta, a graça de Deus basta. Pastor, mas a doença, a graça do Senhor te basta. Pastor, mas a crise financeira, eu estou desempregado, a graça do Senhor te basta. Pastor, eu estou com uma luta na minha família, meu filho, minha filha, meu esposo, esposa, a graça do Senhor te basta. Pastor, eu estou angustiado, estou aflito, a minha graça, diz o Senhor, ela te basta. Pastor, eu fui desamparado, fui abandonado, fui esquecido, mas Deus está falando com você aqui hoje: a minha graça te basta. Se alguém recebe essa palavra, levanta a mão comigo em nome de Jesus. Levanta a mão comigo em nome de Jesus Cristo. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, em nome de Jesus, fala comigo: Senhor Jesus, eu preciso da tua graça na minha vida. Eu preciso da tua graça na minha vida. Não importa a circunstância. Para você que ainda não recebeu Jesus como Salvador da sua vida, você que ainda não recebeu o convite da graça de Deus, está aqui a oportunidade. Você que ainda não se considera debaixo da graça de Deus, porque você não recebeu ainda Cristo como Salvador da tua vida, eu quero convidar você a levantar a sua mão e vir aqui à frente. Alguém que você está afastado do Evangelho e você deseja voltar hoje aos caminhos do Senhor. Se há alguém, eu convido você a tomar essa decisão de voltar à graça de Deus, esta graça que te basta, esta graça que é suficiente. Venha para Cristo hoje, volte para Cristo hoje, aproveite a oportunidade, venha para Cristo hoje, diga glória a Deus. Nós vamos orar aqui pelo nosso irmão, vamos orar. Venha cá, meu irmão, por favor, em nome de Jesus. Diga assim comigo, irmão: Senhor Jesus, neste momento eu me reconcilio com o Senhor. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida e sela até o grande dia. Senhor, me ajuda a te seguir todos os dias da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Toda a igreja orando: meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu filho nesta noite, tomando a decisão, meu Pai, de reconciliar com o Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, recebe ele agora, meu Pai, em tuas mãos. Recebe, ó Deus, recebe. Tem piedade, tem misericórdia. Recebe agora, meu Deus, recebe. Tem piedade, tem misericórdia, perdoa os pecados. Senhor, faz a tua grande obra, meu Deus, faz a tua grande obra, meu Pai. Opera na vida do teu filho, meu Deus, confirma a vitória, o milagre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe, irmão. Que Deus te guarde. O pastor vai te acompanhar.